nome completo é Ângelo Gaspar Martins. Para a história, ficou simplesmente Ângelo. Não é preciso saber muito de língua portuguesa nem das suas origens latinas para ver que Ângelo significa anjo. O nome pode induzir em erro. Ângelo não foi nenhum anjinho. Não era uma figura cândida. Era um anjo duro, anjo de combate, anjo sempre pronto para a luta. Por 3 vezes, a vida tentou levá-lo para longe do futebol. Por 3 vezes, Ângelo regressou. Jogou 13 anos de encarnado. 13 anos em que o Benfica passou por todas as transformações. E depois ficou a ensinar aos novos o que era isso da mística. Este é Ângelo Martins. Ângelo, o bicampeão europeu. Ou simplesmente Ângelo, o anjo vermelho. O anjo da guarda, quando o Benfica subiu ao céu. É uma daquelas pequenas coisas que o futebol tem e que o tornam tão fascinante. Raramente segue pelos caminhos mais óbvios. Ângelo nasceu na cidade do Porto, em 1930. O pai era sapateiro, na zona das Antas. Não faltavam clubes de futebol na região. O Futebol Clube do Porto estava mesmo ali ao lado. E o jovem Ângelo até era já um grande apreciador de um bom jogo de bola na rua. Mas não seria ali que escreveria a sua história. O coração batia-lhe mais longe. Era benfiquista. Eu praticamente era de Salgueiros. O meu pai tinha sido jogador de Salgueiros e o bairro era 99,9% salgueiral, como se dizia naquela altura. E eu achei muito pelo vermelho, portanto. Lógico que o Benfica veio pelo acréscimo. Quando o Benfica ia jogar aos Salgueiros, lá dava a morta do bairro, que era todo salgueirista. E nasceu a crença do Benfica. Outros atletas tiveram percursos mais ou menos lineares, onde tudo aconteceu no momento certo. Ângelo não. Teria de enfrentar grandes obstáculos para cumprir o sonho do futebol e o maior de todos saiu-lhe ao caminho logo aos 16 anos. Tinha contrato com o Académico, mas um dia apareceu um emissário do Porto. Garantiu a Ângelo que podia assinar com os Dragões, pois já tinha tratado de tudo com o Académico. Quando chegou à Federação Portuguesa de Futebol a informação de que Ângelo Gaspar Martins tinha contrato com 2 clubes diferentes, não houve contemplações. O jovem portuense foi irradiado do futebol. O Ângelo tem uma história muito interessante porque, a dada altura, ainda como júnior, o Ângelo terá assinado, enfim, em circunstâncias que não vale agora aqui a pena discutir, terá sido inscrito, aliás, por 2 clubes. O seu clube de origem, que era o Académico do Porto, e o Futebol Clube do Porto. E isso terá gerado um problema e uma dificuldade tal que, na altura, o impediu de jogar futebol federado. E, portanto, num certo sentido, o Ângelo ficava impedido de poder competir, de poder fazer uma carreira de jogador e de jogador profissional, como veio a fazer, e ficava remetido apenas aos jogos do futebol amador ou do futebol corporativo que se jogavam na altura. Aqui o que importa realçar é a falta de sensibilidade, é a falta de categoria dos dirigentes da Associação e da Federação. Primeiro, tinha 13 anos, era menor. Segundo, eu para assinar uma ficha tinha que apresentar um documento comprovativo à autorização do meu pai, coisa que nunca aconteceu. Portanto, isto aqui é uma coisa muito estranha, parece-me que eu digo muitas vezes com certa graça, começou aí os meus grandes problemas com a Federação, porque através da minha carreira desportiva eu tive problemas que fiquei a chegar muitas vezes com a Federação sem razão. Ângelo poderia nunca ter pisado os grandes palcos europeus. Poderia nunca ter ouvido a voz de milhares a chamarem-lhe pelo nome. Poderia ter sido apenas um cidadão discreto, com uma vida discreta que eventualmente aqui e ali se sentaria entre a multidão na bancada de um estádio qualquer. Durante 5 anos, a vida caminhou para esse destino, até que chegou aos ouvidos dos responsáveis do Benfica que um determinado rapaz se destacava nos jogos entre tropas no Regimento de Cavalaria 4 em Santarém. Sabia-se que ele, como júnior, era um jogador com grandes aptidões, que era um excelente futebolista. O Benfica sabia dessa situação, conhecia, digamos, o que se passava com o Ângelo, e quando o Ângelo estava a cumprir serviço militar em Santarém, o Benfica interessou-se pela situação do jogador e, através de
de uma exposição feita à Direção-Geral dos Desportos, tentou desbloquear, digamos, a situação em que o jogador se encontrava, por forma a que ele pudesse evoluir e continuar a sua carreira. Andaram a acompanhar-me uma data de anos, sem eu saber. Sendo praça em Santarém, ex-Cavaria 4, hoje tem outro nome, e passado um mês aparece 3 diretores do Benfica. Veio a ordenança do tenente que estava de serviço, lá à caserna, não, estão uns 3 cavalheiros que querem falar contigo. 3 cavalheiros. Epá, mas desculpa lá, vai lá falar com os gajos, perguntaram porquê, querem falar comigo. Não estava à espera de ninguém. Então ele lá foi, epá, aquilo era longe, da caserna até a entrada do regimento. Lá voltou, olha, dizem que são do Benfica. Eu fiquei espantado. Disse, olha, já agora vou ver o que isto é. Lá vem, apresentava-se o Salário do Benfica. Havia um que era o diretor de futebol profissional. E nós estávamos aqui pela seguinte razão. O Ângelo, neste momento, não está irradiado. Pô, eu disse, o meu amigo deve estar a brincar comigo. Não, é sério. Nós fomos à Federação e em 5 minutos o Ângelo deixou de ser irradiado. Eu explico-me lá melhor isso. É que você não podia ser irradiado com 14 anos, porque era menor. E para além de ser menor, tinha que haver a autorização do seu pai para você assinar a ficha. E como não o fizeram, você está livre. Você pode ir para onde quiser. Não, eu vou para o Benfica, eu sou Benfica. Continuava a pairar sobre o jogador a irradiação imposta pela Federação. Mas o Benfica estava de tal modo interessado que se comprometeu a conseguir o levantamento do castigo. As conversações duraram meses, mas deram frutos. A Federação condescendeu e, pela segunda vez na vida, o futebol chamou por Ângelo. Ia vestir de águia ao peito durante 13 anos. Não voltaria a conhecer outra camisola. Chegava tarde ao jogo. Tinha já 22 anos, mas os craques chegam sempre a tempo. O Ângelo terá chegado portanto, em 1950, 51, portanto ainda esteve algum tempo a fazer a sua adaptação e depois, está claro, começaram a haver mexidas. Por exemplo, começou a sair o Jacinto, começou a sair o Félix Antunes e, naturalmente, esses lugares teriam que ser ocupados por outras gentes. E, no caso, fui eu e o Ângelo os mais indicados nessa altura. É em 1952 que começa a verdadeira história de Ângelo. Muda-se para Lisboa e passa a ter por local de trabalho o estádio do Campo Grande, o velho recinto do Sport Lisboa e Benfica. Não será um ano fácil. Pela primeira vez na história, o clube tem 3 treinadores numa só época. Cândido Tavares faz o defeso. O argentino Alberto Zosaia sai depois da segunda derrota com o Sporting e é o histórico Ribeiro dos Reis quem conduz a equipa até ao final da temporada. Ao mesmo tempo, o presidente Ferreira Bugalho dá início à construção do maior sonho encarnado, o Estádio da Luz. O Sporting dos Violinos ainda domina o futebol nacional, mas as Águias preparam a revolução. Integrado numa equipa experiente que conta com Rogério, Arsénio, Félix ou José Águas, entre outros, Ângelo estreia-se à 7ª jornada, contribuindo para a vitória por 3-0 sobre o Barreirense. Até final do ano, é utilizado em mais 12 ocasiões, a médio ou defesa, na esquerda ou na direita. Polivalente e raçudo, coroa a temporada estreando-se nos golos e logo com 2 numa só partida, feito que não lograria repetir. Há um jogo no Porto, em que o Moreira é expulso. E então eu era o suplente, e o jogo a seguir contra o Barreirense em casa, joguei no lugar de Moreira. Ganhámos 5-2, marquei 2 golos a médio. Olha, nunca mais tive a equipa. O que é que fizeram? Tiraram o Caiado, mais tarde tiraram o Caiado, o Moreira, quando cumpriu o castigo, passa para o meu lugar, eu vou para o médio esquerdo e nunca mais saí. São os últimos dos 6-0 com que o Benfica brinda o mesmo Barreirense nos quartos de final da taça, numa caminhada que só terminará com um eloquente 5-0 ao Porto na final e com a conquista da 4ª Taça de Portugal consecutiva pelo clube encarnado. A carreira de Ângelo estava destinada a não seguir o caminho mais fácil. A primeira chamada à seleção acontece depressa, em setembro de 53, no início da segunda época no Benfica, mas é um batismo que não se deseja ao pior inimigo. A equipa das Quinas é cilindrada por 9-1 na Áustria, em jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo.
E nesse mesmo ano que eu jogo na primeira equipa, sou convocado para a seleção, porque fizemos um jogo na final da Taça de Portugal, no Estado Nacional contra o Porto. Ganhámos 5-0, fui considerado o melhor jogador em campo. E então fui convocado para uma seleção, para um Mundial. Veja isto. Para o Mundial, estávamos em férias, eu recebi um telefonema da Federação para me apresentar para o estágio. Estávamos em férias. Tivemos 8 dias no Estoril a treinar e fomos jogar contra a seleção da Áustria, que já estava a meio do campeonato. Claro, foi um descalabro. Eu não joguei de princípio. Quem jogou foi o Castela, que era um médico que jogava no Bolonense, que era um belíssimo jogador. E ao intervalo, estávamos a perder 5-0, o César de Anjo, médio direito. E fiz um jogo do cara, a segunda parte, já estávamos a perder, perdi por 5, perdi por 10, pá. Foi por 9, mas enfim. O resultado deixa marcas, mas em futebol tudo passa, até as piores memórias. Ângelo torna-se presença regular na seleção e até 1962 há de somar um total de 21 internacionalizações. No Benfica, Ângelo vai ser simultaneamente testemunha e interveniente direto no processo de transformação do clube em emblema de expressão mundial. Assiste ao nascimento do Estádio da Luz e à contratação de Otto Glória, treinador que vem profissionalizar o futebol encarnado. Veio o Otto Glória em 54, fez uma revolução no futebol do Benfica, e aparece o lar do jogador, que foi uma das coisas extraordinárias que se fez, onde os jogadores solteiros viviam a tempo inteiro, os casados, depois do treino de quinta-feira, iam para o lar e ficavam até domingo. Portanto, começou-se a organizar e o Benfica, a partir daí, fomos logo campeões nacionais no ano que veio o Otto Glória e ganhámos a Taça de Portugal. Ângelo adapta-se aos novos processos e vê chegar algumas das figuras que escreverão o destino próximo das Águias, como Costa Pereira ou Mário Coluna. Tudo isto enquanto o próprio futebol internacional está em mudança. Com o fim da Taça Latina e o nascimento da Taça dos Campeões, primeira prova de dimensão verdadeiramente europeia. A nível interno, o Benfica põe termo aos anos de supremacia do Sporting e lança as bases para um futuro a todos os títulos brilhante. Naquela equipa em revolução, Ângelo impõe-se como um pêndulo de regularidade, profissionalismo e dedicação. Conquistar um lugar ao sol tinha-lhe custado mais do que à generalidade dos atletas. Por isso, agarra-o com unhas e dentes todos os dias, a cada jogo, nunca cedendo à facilidade. Impõe a sua personalidade em campo, aplicando-se a fundo em cada lance. Combina força e resistência, técnica e velocidade, mas acima de tudo é daqueles que come a relva. Alguns puseram-lhe a alcunha pouco simpática de sarrafeiro. A maioria defende outra versão. Ângelo é um lutador de fibra, um jogador duro, mas leal. Olha, hoje reajo muito mal quando alguém me fala nisso. Essa conversa titulava-me como sarrafeiro. Eu fui expulso 2 vezes em 15 anos que joguei à bola. Eu era muito aguerrido, um tipo que me empenhava, pronto, vibrava. As pessoas, pronto, é natural que por vezes magoava o adversário, mas no futebol acontece muitas vezes isso. Pá. O Ângelo era aquele jogador que, quando perdia a bola, mordia-se atrás do jogador que perdia a bola, mas eu tinha de ir atrás dele e se não lhe tirasse a bola novamente ele não ficava bem com ele mesmo. O Ângelo Martins, quando eu cheguei a Portugal, era dos melhores defesas esquerdos portugueses. Titular do Benfica e titular da Seleção Nacional. Era um indivíduo que marcava bem e fazia o corredor esquerdo e era tipo nervoso. Tinha garra para disputar as bolas e as pessoas gostavam de ver aquela garra que o Ângelo punha em campo para recuperar a bola ao adversário. Aquela expressão do comer a relva, etc., que às vezes ouvimos dizer, eu penso que se houvesse que haver a personificação de alguém que significava essa raça, vontade, desejo de vitória,
não virar a cara, capacidade de luta, sacrifício, era o Ângelo. O Ângelo, exatamente porque era um jogador que se empregava muito no jogo, que se batia com grande galhardia, que disputava os lances como se fossem o último lance da sua vida, porventura. A dada altura, evidentemente, jogava na fronteira, digamos, entre a virilidade e disputar o lance, porventura, com um pouco mais de... um pouco acima disso. Mas, na verdade, foi sempre um jogador muito dedicado, um jogador que sempre teve muito respeito pelo adversário. Nunca foi um jogador que tivesse ultrapassado as marcas a esse ponto, embora, como digo, fosse um jogador extraordinariamente vivo na disputa dos lances, e isso faz parte da sua imagem, e foi isso que ficou. E são esses jogadores, como o Ângelo Martins, que deram nome à escola de jogar à Benfica. O jogar à Benfica, que é anterior, evidentemente, ao Ângelo, mas foi também protagonizado pelo Ângelo e depois com outros jogadores que sucederam, justamente devido à entrega e à forma como os jogadores se batiam no terreno de jogo. Dentro de campo, Ângelo é um operário. Fora dele, um cavalheiro. Na arena veste fato macaco. Na vida, fato de gala. Não é uma questão de dupla personalidade, muito pelo contrário. Ele sabe que não é um homem comum. É um jogador do Benfica e da Seleção Nacional. Tem os olhos postos nele e deve dar o exemplo. Veste com aprumo e elegância. Afinal, uma tradição de família. Eu fui habituado, meu pai criou os filhos da seguinte maneira, obrigava ao sábado e ao domingo, quando saímos à rua, saímos sempre bem vestidos. E isso foi uma rotina que ficou para sempre na minha vida. Pá. Sempre gostei de vestir bem e pronto. E era o que acontecia. Vaidade não era, porque vestir bem não é ser vaidoso. E quando a nossa estada dentro do lar do Benfica obrigavam-nos pessoalmente a ser pessoas identificadas. Isto já nos era posto por um homem chamado Otto Glória. Otto Glória era um homem charmoso e que naturalmente incutia nos seus jogadores também esse espírito de posição do qual nós, nas nossas saídas para o estrangeiro, tínhamos que usar das nossas etiquetas. Ângelo não fugiu à regra, antes, pelo contrário, era um homem de etiqueta a vestir sem dúvida nenhuma. Enquanto eu comprei um automóvel, ele comprou um fato. Foi a diferença. Figura pública, conhecido, muita gente. Não fazia sentido que andasse de sapatilhas, por exemplo, na Baixa. Não fazia sentido nenhum. Só tinha que se aprimorar. Até porque era para dar uma imagem às pessoas em relação aos jogadores de futebol. Voluntarioso e temperamental, mas nunca mal intencionado. Ângelo viveria no final da década o dia mais negro da carreira. A 15 de março de 1959, o Benfica joga em Alvalade, a penúltima jornada do campeonato. Os encarnados lideram, mas o Porto está apenas a 2 pontos. A 5 minutos do fim, o Sporting vence por 2-1 e Ângelo é expulso. Furioso com ele próprio e com o resultado, deixa o campo envolvendo-se em confrontos físicos com toda a gente que encontra no caminho, incluindo um vendedor de gelados. Faltavam 2 jornadas para acabar o campeonato e precisávamos de empatar para sermos campeões. E nós perdemos 2-1. Pronto, foi um jogo em que nós empenhámos. E uma das vezes que a bola sai fora do campo, o apanha-bolas não, era um vendedor de gelados que tinha ordem para me dar a bola. Pegou na bola e eu estava... E o miúdo mandava... O miúdo, tinha os seus 14, 15 anos, não mandava a bola. Eu tive que subir a pista de ciclismo, havia uma pista de ciclismo, e arranquei-lhe a bola das mãos. Tanto que eu vim para o campo e o árbitro continuou a jogar. Só fui expulso, faltavam 5 minutos para acabar. Uma jogada conflituosa entre o Alfredo e o Travassos, eu meti-me no meio, e o árbitro, confusão, e como tinha a tal fama, o árbitro foi... Era uma data dos jogadores da confusão. Ser Ângelo, lá para a cabine. Expulsou-me. Quando eu vou para a cabine, há invasão do campo, porque havia muita gente no campo, e a polícia autorizou a assistência e perto do campo. E benfiquistas, com sportinguistas, eu fiquei no meio. Se não é a polícia tirar-me dali, matava-me. Eu já fui agredido.
E apanha um ano de castigo também. A história do Ventor dos Lados passa-se também no decorrer do jogo. Uma bola que sai. Como sabe, o Sporting tinha uma pista de atletismo e tinha uma pista de ciclismo. A bola sai e o Ângelo, sempre com aquele nervosismo e tudo, vai a correr atrás da bola. O Vendedor dos Lados dá um pontapé na bola para o campo, passa por cima do Ângelo. O Ângelo ia embalado, agarrou-se ao rapaz e o rapaz espalhou-se com a caixa dos gelados, era gelados por chão, por todo lado. Mas o Ângelo não agrediu ninguém, como veio no jornal. Não, senhora. O Ângelo, apenas com a velocidade que tinha, com pitões de alumínio em cima do cimento, também escorregou, agarrou-se ao rapaz para também não cair, mas afinal o rapaz caiu. Como ele tinha um peso ainda substancial às costas, que era uma caixa cheia de gelado, aquilo que caiu tudo no chão era gelados por todo lado. Mas não houve qualquer tentativa de agressão, não. O jogo terminaria pouco depois. Com a derrota, o Benfica é apanhado pelo Porto na liderança com o pormenor. Os Dragões tinham vantagem na diferença de golos. Uma semana depois, de nada valeria a goleada por 7-1 à CUF. O Porto sagrava-se campeão com os mesmos pontos do Benfica, mas uma diferença de golos de 59 positivos contra 58 dos encarnados. O Porto ganhou, 1959, portanto eu teria 13, 14 anos e estava no Lumiar, lá onde eu morava, na Estrada da Torre, e havia um senhor que era o Sr. Filipe, que tinha um rádio, porque naquela altura nem toda a gente tinha rádio para ouvir os relatos. E o Sr. Filipe tinha um rádio e trazia para a janela, que ele morava no Rechão, punha o rádiozinho na janela, assim todo fungoso a falar, mas dava perfeitamente para só ouvir o relato. E então juntávamos ali a malta toda, estávamos ali todos a ouvir o relato do que é que estava a passar. E então era o Benfica a cilindrar a CUF, mais um gol do Benfica, mais um gol do Benfica, não é? O Benfica vai ser campeão, não sei. Só que depois na segunda parte o Porto estava a jogar em Torres Vedras e começou a marcar gols o Porto também. E o Porto ganhou 3-0 ao Torrense, lembro-me disso perfeitamente, e depois o Benfica tinha que marcar mais um e aquilo nunca mais acabava, era ali, foi ali um suspense, digamos assim, a malta toda a puxar mais um gol do Benfica, a malta que estava ali, e o Benfica, e outros, Deus queira que não marque, os que não queriam que o Benfica fosse campeão, e não me lembro lá do relato dizerem que o jogo de Torres Vedras acabou, os jogadores do Porto estão todos sentados no pelado, na altura era o pelado de Manuel Marques, estão todos sentados, ninguém vai para o balneário, está tudo aqui sentado à espera de saber notícias do estado da luz. Lembro-me do relatador ter falado disso. O Porto, acabou o jogo do Porto 3-0. E eles continuaram no campo, não foram de imediato para o relevado, à espera de saber as notícias da luz, se iam festejar ou não iam festejar. E pronto, e ganharam por um golo. Foram dias difíceis para os benfiquistas, mas não tardariam a passar. Primeiro, a equipa vinga-se e volta a vencer o Porto na final da taça. Depois, Bela Gutmann, o treinador dos Dragões, troca as antas pela luz. Já relativamente a Ângelo, as notícias não eram as melhores. O comportamento irrefletido de Alvalade resulta numa suspensão por um ano. Estava à beira dos 30 anos. Só poderia voltar quando tivesse já quase 31. Pela segunda vez na vida, parecia irremediavelmente afastado do futebol. Eu treinava de manhã com a equipa principal e à tarde no Campo Grande era Valdeveza, o argentino treinador das camadas jovens. Eu ia treinar com ele da parte por tarde. E esse Valdeveza era um da físico de categoria. Eu dizia, mas tu trabalha, porque senão tu nunca mais arranjas o lugar. E até eu depois de tomar uma coça de manhã, levava outra coça à tarde. Chegava à casa. Um ano depois e contra todas as apostas, Ângelo não só regressa aos relevados, como se torna titularíssimo na equipa de Bela Gutmann. Vem a tempo de jogar as últimas 7 jornadas do campeonato e de ajudar o Benfica a recuperar o título de campeão. Aos 31 anos, não estava acabado. Aos 31 anos, na verdade, ia começar o mais extraordinário período da carreira. Dono e senhor do lugar de defesa esquerdo, Ângelo torna-se um dos alicerces de uma equipa sempre balanceada no ataque. Em campo, é um lateral seguríssimo, com a velocidade e a fibra de sempre, implacável no desarme e preciso em entregar a bola para o contra-ataque. No balneário, é o homem experiente que recebe os jovens talentos, José Augusto, Torres,
Eusébio. O humilde filho do sapateiro das Antas, o homem que esteve 2 vezes afastado do futebol, torna-se então no famoso Ângelo, bicampeão europeu e comendador. Foi fantástico. Mas a maior manifestação que nós sentimos e o maior orgulho que nós sentimos foi quando chegámos de 61, homenagem feita pelos sócios do Benfica. Foi uma coisa extraordinária. Não levámos nenhuma condecoração, mas a presença de milhares e milhares de benfiquistas do aeroporto até à Secretaria do Benfica ficou qualquer coisa de inarrável. Eu não me lembro de ter visto tanta gente na minha vida. A terceira vez que o destino tentou roubar Ângelo ao futebol foi dramática, mas breve, e aconteceu precisamente quando o jogador tocava o ponto mais alto da carreira. O Benfica tinha acabado de derrotar o Real Madrid por 5-3 e por isso de se sagrar campeão europeu pela segunda vez consecutiva. Mal o hábito apita para o final do encontro, o público invade o relvado de Amsterdão para abraçar os heróis. Na confusão, Ângelo é derrubado no acesso aos balneários e pisado pela multidão. Um polícia consegue levá-lo são e salvo para a cabine. Ângelo chega a perder os sentidos, mas quando os recupera, reage com humor e emoção. Diz que ainda não era desta que se livravam do velho Ângelo e dedica a taça a Ribeiro dos Reis, falecido 5 meses antes. No final daquele ano de 1962, Ângelo faria o último jogo pela seleção, uma vitória por 3-1 sobre a Bulgária no apuramento para o Campeonato da Europa. No Benfica, ainda jogaria ao mais alto nível até a final da temporada, falhando a final da Taça dos Campeões diante do Milan, mas erguendo mais um título de campeão nacional. Nos 2 últimos anos de carreira, iria desaparecer gradual e naturalmente da equipa. A defesa tinha agora muitas opções e mais jovens. Raul, Jacinto, os promissores Luciano e Malta da Silva. E ainda Cavem e Cruz, que tinham recuado do miolo para o setor defensivo. No final da temporada 1964-65, o treinador Alex Schwartz dá-lhe a oportunidade de se despedir com dignamente dos relevados. Ângelo é titular nas 2 últimas jornadas do campeonato. Uma fabulosa goleada por 11-3 ao Seixal e uma derradeira vitória por 2-1 em Guimarães. Aos 35 anos, Ângelo Martins punha o ponto final numa grande carreira onde ganhou tudo. Só a taça intercontinental lhe fugiu por 2 vezes. Os moldes daquela altura da taça intercontinental era muito complicado. O Porto foi campeão porque era um jogo só em campo neutro. No nosso tempo eram 2 jogos. Eliminar. Calcula a guerra que houve lá em Montevideo. Olha, no hotel onde nós estávamos hospedados, centenas de pessoas toda a noite a gritarem e a polícia dispersava-os, eles votavam, não deixavam dormir a gente. Aquilo foi uma guerra autêntica. Ora, se nós tivéssemos jogado com o Peñarol em campo neutro, nós tínhamos ganho ao Peñarol. Ao todo, foram 285 jogos pelo Benfica, distribuídos por 13 épocas em que colecionou títulos, 7 campeonatos, 6 taças de Portugal e 2 taças dos campeões europeus. Golos foram só 4, mas isso não era com ele. Pedissem-lhe tudo o resto que ele dava, como deu. Esta fotografia é do France Futebol, na altura em que diz Benfica, sucessor do Real. Disputou uma final em cima contra o Real Madrid, a equipa que ficou no lugar do Real Madrid. Portanto, mandaram para o Benfica e eu depois comprei, mais tarde comprei. Esta fotografia, estamos no Jardim Zoológico, fomos lá entregar um urso que nos ofereceram quando ganhámos ao Real Madrid, e então fomos equipados e tiramos esta fotografia que é muito gira. Esta é uma fotografia, em que o Zé Águas já tinha ido para Viena, salvo foi a terceira taça que nós perdemos. Está aqui esta taça, que é o troféu que Copa dos Campeões Europeus, porque, portanto, esta é alusiva a uma das taças dos Campeões Europeus. Não tenho a data, se é 61, se é 62. Isto é uma medalha que o comendador
ao mérito desportivo que foi-nos posta pelo Presidente da República de então, o Almirante Américo Tomás. Temos aqui uma medalha também, que é a medalha de honra da Assembleia Geral, que poucos jogadores, aliás só os bicampeões europeus é que têm esta medalha. A minha festa de despedida do Sport do Benfica, ao seu internacional, Ângelo, 19/10/66. Ângelo Gaspar Martins sempre amou o futebol. O destino tentou separá-los por diversas vezes, mas a vontade do homem foi sempre mais forte. Arrumadas as chuteiras, tornou-se treinador das camadas jovens da Luz. A meio da época, convidaram-me para ser treinador das camadas jovens. E eu, é evidente que aceitei, claro. Foi o Serriera que pediu à direção para eu ser treinador das equipas jovens. Eu já tinha o curso de treinadores. Para a nova missão, levou toda a experiência, todo o profissionalismo, todo o amor ao Benfica e toda a consciência de que para triunfar era preciso aprender a sofrer. O Sr. Ângelo os treinos eram muito duros, mesmo muito duros. E eu era juvenil, estava habituado a treinar 3 vezes por semana, os treinos passaram a ser todos os dias e treinavam júniores, juvenis e iniciados tudo junto. Ou seja, júniores à frente, juvenis a seguir e iniciados atrás. Quem não está habituado e vem de treinos menos exigentes para treinos muito exigentes, nota a diferença. Eu notei bastante. Eu posso dizer que na primeira semana de treinos emagreci 8 quilos. Eu já era magro, fiquei. E houve muita gente na altura que ficava pelo caminho porque não conseguia aguentar. Para mim, o Ângelo, foi uma figura que respeitei e continuo a respeitar. Foi um professor. Porque quem passou pelas mãos do Ângelo na formação, porque o Ângelo foi um fazedor de muitos jogadores. E então, o Ângelo tinha uma maneira de treinar, uma maneira de estar no futebol, que hoje não sei se vingaria no futebol atual. Talvez não, talvez sim, mas o Ângelo tinha uma maneira de lidar com a malta jovem que era impressionante. Aquilo que ele nos transmitia era realmente aquela garra e a determinação que ele teve enquanto jogador. Portanto, a forma como ele jogava levou-a para o treino também. Portanto, e era uma pessoa que nos procurava incutir isso, quer no treino, quer no jogo. Portanto, isso sim, isso tenho isso bem presente. E acho que o Ângelo teve um trajeto bastante interessante e como já disse, e responsável pelo aparecimento de muitos jogadores. Eu tenho muito de estar no banco como treinador, tenho muito de Mr. Ângelo de viver os jogos de tal maneira de entregar-se àquilo que está a ver, porque de certeza que o Mr. Ângelo na altura ainda gostava muito de jogar a bola, estava no banco e vibrava com o jogo, como eu hoje em dia ainda gostava muito de jogar a bola, mas não pode ser. Mr. Ângelo era de tal maneira, entregava-se ao jogo que era uma coisa indescritível. Vivia se calhar mais o jogo do que as pessoas a verem o jogo. Era um jogo dentro de outro jogo. E nesse sentido os jogadores sentiam-se responsáveis daquilo que estavam a fazer, porque sentiam que alguém puxava por eles. Nesse sentido, o Mr. Ângelo, se a gente repararmos que o Benfica nessa altura tinha mais de 80, 90% de jogadores feitos nas camadas jovens e todos passaram por Mr. Ângelo. Deu para perceber que o trabalho para o Ângelo era aquele trabalho tinha que ser com sacrifício, com motivação, com dor, com suor, com lágrimas, com sangue, porque é já dele, portanto, ele é um homem que leva tudo a sério, portanto, eu não me lembro, portanto, quando ele foi jogador, não me lembro porque era miúdo e não me lembro, mas as pessoas falam, mas depois também tive a felicidade de o ter como meu treinador e não há dúvida que ele exigia muito, já na altura, dos jovens jogadores, com 15 anos, 16, ele exigia muito, era como se fôssemos profissionais e o respeito que existia de treinador, jogador, treinador era criar ali uma mística grande para que o Benfica, em termos futuros, tivesse uma linha, portanto, um horizonte cheio de felicidade e, sobretudo, com êxitos. Ele queria que esses jogadores
caminhassem, portanto, em passos curtos, mas seguros, em que, sim senhor, estes jogadores têm qualidade, já sabem o que é mística, já sabem o que é o Benfica, portanto, não vão ter problemas em ser jogadores profissionais do Benfica. E o Anjo transmitia muito isso. A juventude não compreende que são muitas coisas. E então é a razão deles dizer, o misto era terrível. Era terrível porque se vocês querem ser profissionais, tem que saber sofrer agora. Porque o profissional tem que ter espírito de sacrifício e sofrimento. 28 de 78, obras sociais, Sport Lisboa Benfica. Ser Benfica é a honra de muitos, servir o Benfica e responsabilidade acrescida. Ao Ângelo, que o Benfica o serve, que é do Benfica e que serve o Benfica. Foram 30 anos a dilapidar diamantes. O mestre Ângelo venceu 2 campeonatos nacionais de iniciados, 6 de juvenis e 7 de júniores e, acima de tudo, fabricou uma impressionante galeria de campeões. Humberto Coelho, Nené, Vítor Martins, Artur Correia, Cheu, Jordão, João Alves, Oxalana são algumas das joias da coroa de um homem a quem o Benfica deve décadas de sucesso. Foram 2 anos magníficos e eu tive a noção exata de o que é que era representar o Benfica, não é? E representar o Benfica era não fazer concessões com nada. Portanto, nem com a vida particular, nem com outro. Era encarar as coisas de uma forma quase, já naquela altura, quase profissional, para poder atingir aquele objetivo. E outra questão que nos ensinou é que no Benfica não se perde. Não se perde. Não se deve perder. E, portanto, nós não sabemos perder. Nós não... Ninguém gosta de perder, mas eu não gosto de perder. Naquela fase em que eu portanto, estive na formação do Benfica, em que o Ângelo, portanto, naquela altura normalmente havia uma equipa de juvenis e uma equipa de júniores, não havia mais, e era o Ângelo que treinava as duas. Não é? E nessa fase o Benfica, portanto, ganhava quer em juvenis, quer em júniores, portanto o Ângelo deve ter sido, não se faço a mínima ideia, portanto eu quando lá estive fui campeão nacional de júniores, campeão nacional de juvenis, as equipas antes de mim também foram campeões nacionais, e portanto foi muitas vezes campeão nacional. Agora. Não há borracha nenhuma muito grande que apague o que o Ângelo fez na camada júniores, juvenis e iniciados. Sozinho. É que hoje há preparadores físicos, há treinadores para várias equipas e ele era sozinho a fazer aquilo tudo. E ele ganhou imensa coisa. Lá ele ter feito ser um bom jogador no Benfica, ganhar aqueles campeonatos, mas para mim, a parte de júnior, juvenil, iniciados, ele sozinho a fazer aquilo, para mim é uma gratidão muito grande, que eu vou muito feliz quando partir. E ganhamos muitos campeonatos, mas o que me deu mais gozo, mais satisfação, foi o pessoal que saiu das camadas jovens. O Fidalgo, o Arturo Russo, o Artur Correia, que fui buscá-lo ao futebol Benfica, Humberto, o Baixo Lopes Odivelas, o Alberto que veio da Guiné, que andou aí, ninguém o quis, um dia passamos no Estado da Luz, já era júnior, chegou lá, eu sou primo do Cavuns, o Cavuns era um jogador que eu tinha, que era um belíssimo jogador. E disse, primo, mas o que é que tu queres? Eu assumi me deixa treinar. Pronto, já vai de cá. Empregado, equipas só. Depois foi, vi que tinha um cabedal, tecnicamente não era perfeito, mas tinha 16 anos, sou capaz de burrilar este diamantezinho. Foi internacional, o Alberto, depois o Alves, o Luvas Pretas, o Cheu, o Xalana, o Vítor Martins, o Norton de Matos, que ainda foi um jogador que andou aí na berra, o Jordão, o Humberto. Isso dá-me um gozo extraordinário. O Ângelo Martins foi de facto uma grande figura do Benfica.
E não foi apenas grande figura do Benfica como bicampeão europeu. Todos sabemos que os bicampeões europeus ou os campeões europeus fazem parte de uma galeria muito especial. Mas, de facto, o Ângelo Martins eu considero uma grande figura do Benfica, quer como futebolista, quer como treinador, e como treinador das equipas mais jovens do clube, quer como benfiquista, que é, de facto, simbólico, é paradigmático do benfiquista. Foi, de facto, uma figura extraordinariamente importante que eu tive o privilégio de poder acompanhar como treinador, não como jogador, visto que na altura não tinha idade para isso. Era muito jovem e, portanto, tenho uma ideia muito difusa daquilo que pode ter sido alguma intervenção do Ângelo, mas a verdade é que, como treinador, estando na altura ligado ao Jornal do Clube, eu pude acompanhar de muito perto o Ângelo Martins e tenho pelo Ângelo, portanto, uma grande simpatia e, sobretudo, uma grande admiração. E considero, de facto, um grande exemplo no Benfica. Ângelo Gaspar Martins, fazedor de campeões, Lisboa, 22 de maio de 77. Isso foi a oferta dos jogadores da Entampa. Isto é uma camisola muito bonita. Tem aqui por dentro os campeões europeus, tem o nome, A Martins, isso é para pôr Ângelo. A Martins ninguém conhece, mas enfim. Isto eram as faixas que davam quando éramos campeões nacionais. Isto era bonito. Passada a barreira dos 80 anos, Ângelo Martins está reformado, mas continua um espectador atento do futebol. Assistir a todos os jogos na Luz é um ritual entre outros, como a visita diária ao mercado e o passeio regular entre a casa onde vive, no centro de Lisboa, e o aeroporto da Portela. São muitos quilómetros a pé que provam ainda hoje a fibra de que se faz um bicampeão europeu. Faço muita coisa, saio, faço umas compras, ajudo a minha mulher nas compras, não é cozinhar, porque eu cozinhar e gosto muito é de comer, sou um bom prato. E pronto, é a minha vida, vou ao Estádio de Luz, jogos todos. Ao Porto, regressa de quando em vez. No entanto, quando passeia pela zona das Antas, onde nasceu, não vê o Estádio do Dragão. Vira a cara para o outro lado da rua. Nem sabe de que cor seja o dito cujo. Eu tenho uma irmã que, para ir ter com ela, tenho que passar ao estádio das Antas e vira a cara para o contrário. Nem sei se é azul, se é encarnado, se é preto. Nem que pagasse uma viagem para ver lá um jogo do Benfica, eu não ia. No Benfica ainda desempenha funções uma vez por outra, mas noutra qualidade, a de modelo. Ao lado de antigos companheiros e jovens promessas, apresentou ao grande público as camisolas encarnadas para as temporadas 2010-2011 e 2011-2012. Como eu disse na altura da entrega dessa camisola, um diretor, a camisola é muito bonita, mas o mais importante de tudo isto é o corpo que estiver por baixo desta camisola. E eu disse, senhor, estou de acordo consigo, é realmente muito bonita a camisola. Mas a camisola não ganha jogos. O corpo que é por dentro da camisola é que tem que os ganhar. Tem que saber jogar a bola, tem que ter coração, tem que ter alma. Eu, nesse aspecto, tenho que tirar o chapéu à atual direção do Benfica, porque acho que a forma como a história do Benfica tem sido perpetuada, e aliás estes programas são disso uma imagem clara e um exemplo inequívoco, a forma como o Benfica tem respeitado a sua história e a tem dado a conhecer aos vindouros é absolutamente fundamental. Um clube que tem uma história como o do Benfica, que só 3 ou 4 clubes europeus se podem gabar de ter uma história, digamos, tão grandiosa quanto a do Benfica, deve ser dada a conhecer. Nós devemos ter o maior orgulho exatamente nessa história e é um ponto de partida para podermos perpetuar esses êxitos, esses sucessos. E, portanto, eu acho muito bem que o Benfica faça uma permanente conjugação entre a atualidade e aquilo que foi o seu passado, juntando atletas de gerações anteriores, chamando-os ao estádio, comemorando datas que efetivamente são relevantes e que são muito importantes no historial do clube e permitindo, de facto, que nós possamos ter orgulho, não num clube qualquer, mas num clube centenário, em que as vitórias são uma constante ao longo da sua existência. Jogador de exceção, referência de profissionalismo, trilhou um caminho árduo para chegar onde chegou. Aprendeu com as dificuldades a ser homem, jogador e mestre.
Entregou-se a cada minuto de jogo com o ardor de um apaixonado incondicional. Dedicou mais de metade da vida ao Benfica, o mesmo Benfica que o resgatou para o futebol. Foi um dos melhores laterais esquerdos de sempre do clube encarnado e, mais tarde, um dos seus mais importantes técnicos. Subiu da Travessa das Antas ao cimo da Europa, sempre com o mesmo olhar de homem simples e autêntico. Nasceu Ângelo Gaspar Martins, mas para a história ficou simplesmente Ângelo. Anjo duro e generoso, anjo encarnado, anjo da guarda das águias, na sua subida aos céus.